A declaração de guerra que aconteceu entre o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, e o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, pelo controle das medidas provisórias, acabou gerando uma bucha de canhão. E adivinha quem é a bucha de canhão que vai acabar tendo os maiores prejuízos por causa dessa briga? Se você falou Lulinha, acertou em cheio. Olha só, o Lira ameaçou travar as medidas provisórias para que elas não andem. E nós já temos um governo que não aprova nada, que não consegue nada, agora com o presidente da casa segurando as suas pautas, aí que azedou de vez para o Lula e o impeachment é questão de tempo. O Lira tá tão pé da vida que ele não chamou só o Rodrigo Pacheco para a briga, não. Lá no Senado, o Renan Calheiros, que é senador, também de Alagoas, que é seu inimigo mortal, também resolveu tirar onda com a cara do Lira. E o Lira respondeu. Então rolou briga no Twitter, chamando ele de bobo. Isso tudo desencadeou aquilo que eu já tinha falado para vocês há uma semana atrás. Enquanto todo mundo anunciava que Lira ia estar viajando com Lula, eu falei: Lira não vai, ele vai desistir. Lira não morre de amores pelo Lula. E resultado da história: Lira desiste de viagem à China com Lula para tocar negociação de âncora fiscal. É ruim falar isso, mas eu avisei. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. A gente está aqui para aprender junto. E sim, o nosso canal é um canal de opinião, para a gente entender um pouco mais a política, como ela acontece. Então é sempre um prazer ter você aqui. Muito obrigado por me aceitar na sua casa, para a gente poder ter mais um diálogo aqui sobre tudo que está acontecendo no Brasil e até alimentar suas esperanças um pouco. Afinal, eu sei que talvez você não está muito satisfeito com esse governo que está aí. Eu te dou minha opinião. Eu estou detestando, estou achando horrível. Queria que caísse logo. Quanto mais rápido, para mim, melhor. Mas vamos acompanhar esse desfecho aí. E pode ter certeza que eu serei um dos que estarão anunciando isso para você. Mas enfim, não estamos aqui para conversar fiado. Estamos para falar de notícia, né? E bora começar de notícia. Só lembrando, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Bora lá. Essa matéria é do Brasil 247. Talvez o canal mais esquerdista que existe no Brasil. Talvez não, talvez a Fórum é mais, ou talvez a Globo é mais, enfim, tem um monte, né? A matéria diz o seguinte: em pé de guerra com Pacheco, Lira ameaça travar medidas provisórias do governo Lula na Câmara. Lira falou o seguinte, abre aspas: se o Senado decidir fazer de forma unilateral a instalação das comissões e a indicação dos membros da Câmara, isso pode levar medidas a perderem a validade, disse Arthur Lira. Resumindo, hoje o Pacheco quer mandar onde não é pauta dele. A pedido de quem? Do Lula. Lira está mais forte do que Lula e Lula sabe disso. Então, ele colocou um poste no Senado Federal. Quem seria? Rodrigo Pacheco. E o Rodrigo Pacheco hoje está ali para fazer os pedidos e os anseios do governo Lula. E Lira está pé da vida com isso. Por quê? Porque a maioria dos cargos que Lula distribuiria foi tudo para o Senado, em troca da eleição do Pacheco. Lembra que o Rogério Marinho quase ganhou? Então, o Lula teve que liberar cargo à vontade para o Pacheco. E o Lira ficou pé da vida. Já começou a briga ali. Agora, depois de ter pego todos os cargos, vem o Lira e quer mandar nas pautas que. Vem o Pacheco e quer mandar nas pautas que são do Lira, que é a medida provisória. Aí azedou tudo. Lira chamou para a briga e falou que vai travar as medidas provisórias. Aí é o grande problema. Lula não fez nada, um governo obsoleto, um governo incompetente que não aprovou nada até agora. Nós já estamos entrando no mês de abril e é um governo que sequer apresentou qualquer pauta para a nação. E um governo que não tem projeto, um governo que não tem pauta, e o pior de tudo, um governo que não sabe dialogar com o Congresso, o que acontece com ele? Ele cai. E por que ele cai? Lira tá forte. Pacheco tá subversivo ao Lula, tá atendendo aos pedidos do Lula, mas não tem toda a força que o Lira tem. E o pior problema de todos, Lula ataca todo o tempo os congressistas.
seja atacando o Sérgio Moro, seja o Flávio Dino, que é o seu ministro-chefe agora. O posto Ipiranga do Lula é o Flávio Dino, nem é o Haddad. E o Haddad já está vendo que está errado e já está até pedindo ajuda para o Guedes. Só para você ter noção quanto as coisas tão graves, o Dino está fazendo denúncias no STF contra deputados, fazendo uma retaliação. Sabe como que o Centrão vê isso? Como uma ofensa. E, é lógico, Lula vai cair, porque não consegue dialogar com o Congresso. Renan Calheiros é senador. Olha só o que ele fez. Escreveu o seguinte: há 55 anos, Arthur Costa e Silva editou o AI-5. Outro tirante, Arthur, também, referindo-se ao Arthur Lira, quer rasgar a Constituição e baixar o Lira AI-5 2.5 para fechar o Senado e usurpar nossas funções. As MPs são provisórias, a democracia, a separação dos poderes e o bicameralismo são para sempre. O que Calheiros quis dizer aqui? Dizer que Lira quer usurpar as funções do Pacheco, segurando as medidas provisórias para ele. Talvez o que o Calheiros não sabe é que na Constituição a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados, ou seja, é do Lira mesmo. A casa revisora é o Senado, que é do Pacheco. Então o Lira tá certo, o Pacheco tá indo pelo lado errado. E o Renan Calheiros não deve conhecer a Constituição, por isso ele fez ataque ao Lira. Lira respondeu: o bom da liberdade de expressão, essa mesma liberdade que o PT tanto ataca, que a turma do Lula e do Pacheco tanto ataca, e que o próprio Lira já está pé da vida com isso, inclusive com o próprio STF, que ele citou aqui, a liberdade de expressão. O bom da liberdade de expressão é que permite até os bobos se manifestarem, chamando o Calheiro de bobo. Embora, no geral, se comportem de maneira ridícula, chamou o Calheiro de ridículo. Panfletária e incendiária, chamou de bobo de plateia. Para gente desse naipe, o melhor seria a cadeira do psicanalista, não a do parlamento, pois em nada contribui com a democracia. Vou ser sincero com vocês, adorei a resposta do Lira, na classe, na categoria, e colocou o Calheiros no lugar que ele estava. Não que eu morra de amores pelo Lira, mas a resposta eu gostei. Enfim, essa queda de braço mostra cada vez mais que Lira quer se afastar de Lula. Isso já aconteceu outra vez, com um tal de Rodrigo Cunha. Você lembra do Cunha? Pois é, esse Cunha, que era presidente da Câmara também, o que ele fez? Empichou a Dilma, que tinha se afastado dele. Tanto é que se repete a história que Lira não quer nem fazer a tal viagem da negociação com Lula. E Lira, matéria da Globo, desiste de viagem à China com o Lula para tocar negociação da âncora fiscal. Ao blog, Lira diz que vai ficar no Brasil para se dedicar a discussões com os parlamentares sobre a agenda econômica. Lula viaja à China no final de semana com uma comitiva de mais de 200 pessoas, inclusive Joesley Batista e alguns outros condenados aí, que já são parte da turminha. O que é o grande ponto aqui? O grande ponto é que Lira já está cortando o diálogo com Lula, não quer papo com Lula mais, a ponto de travar as pautas de Lula. E travando as pautas de Lula, acabou o governo. Você não tem noção do quanto isso é grave. Acabou. A mídia já não está tolerando o Lula mais porque o Lula não consegue fazer nada. Lula começou mal e vai ficar pior. A própria Globo, em um de seus comentaristas, não me recordo o nome, falou o seguinte: se esses 3 meses foram ruins, os 3 próximos serão piores. Agora você imagina o caos que é, esses 3 meses já foram horríveis. Se tiver mais 3 meses pior do que esse, serão trágicos e não ruins. E aí, cada dia mais, os ministros de Lula criam afastamento do próprio Lula com o parlamento. Não bastasse a verborragia do Lula, chamando o Moro, xingando outros parlamentares da base da direita.
Não bastasse essa oposição, que agora tem que entender que tem que ter mais calma, porque precisam da oposição, não bastasse a situação, né, os petistas que precisam da oposição, ficam brigando. E Dino, o que ele resolveu fazer agora? O Flávio Dino, que é o ministro da Justiça do Lula, resolveu processar todo mundo no STF que falar qualquer coisa contra o Lula. Você quer ver o ridículo da fala do Dino? Vou te falar. Quando o Dino foi no Complexo da Maré, e realmente é algo que causou estranheza, o deputado Eduardo Bolsonaro, o Bilinski, o senador Marcos Duval, dentre outros, questionaram e falaram que ia convocar o Dino a comparecer no Congresso para explicar o que ele foi fazer na Maré. E sabe o que o Dino fez? Em retaliação, denunciou queixas-crimes contra esses deputados. Os outros deputados estão revoltados com essa ação do Flávio Dino. Só a turminha do PT que está gostando, mas quem é do Centrão está detestando. E o Lira é o líder do Centrão. Lembra disso? E olha só, no discurso do Dino, ele falou que não é por ele. Olha o tamanho da demagogia, o quanto é demagogo. Falou que não é por causa dele, é por causa do povo da Maré. Porque falaram que lá tem traficantes e isso foi misógino e foi um crime de racismo contra o povo da Maré. Então, denunciou eles por crime de racismo. Não tem lógica, não tem sentido. Mas Dino deveria criticar mais pessoas, inclusive o pessoal da Globo. Operação na Maré. Traficantes fazem live e mostram refém e negociação de rendição. Ou seja, falou que tem lá na favela da Maré traficantes. E como fica essa situação? Olha só, outra matéria que eu trago para vocês aqui. Visita de Dino ao Complexo da Maré sem aval do tráfico seria impossível, dizem policiais. Vai processar também os policiais que disseram que é impossível uma visita ao Complexo da Maré sem autorização do tráfico? Pois é estranho, né? Mas tem mais coisa. E isso aqui é grave. Polícia Militar fez operação no Complexo da Maré ontem e prendeu o chefe da facção criminosa de Sergipe. O que se constatou, e aqui na matéria fala inclusive que tem membros de facções criminosas do Nordeste. Sergipe. Será que não teria ninguém do Rio Grande do Norte? O que está acontecendo? Qual o motivo do Flávio Dino ter ido no Complexo da Maré, especificamente naquele período? E ainda pergunto, se Flávio Dino se preocupou tanto em processar o Eduardo Bolsonaro, o Bilinski, dentre outros, se ele se preocupou tanto, por que ele não preocupou em processar o jornalismo, que fala que pichações na Maré mostram décadas de domínio do tráfico? Pois é, muita hipocrisia, muita falta de moral, esse tipo de questionamento que é feito. Então, infelizmente, a gente tem que lidar com esse governo que traz esse tipo de narrativa torpe, achando que todo brasileiro é imbecil, que todo brasileiro não passa de um idiota. A sorte é que o brasileiro agora deixou a novela de lado, deixou o jogo de futebol de lado, deixou a fofoquinha de lado, porque hoje ele quer saber o que está acontecendo com o seu país. Então o povo não é mais bobo. E assim, mudando agora de pauta, a política vem de forma dinâmica. Lembra o quanto o Nicolas Ferreira foi criticado sobre aquela pauta que ele falou, exercendo o seu direito de opinião que ele tem como parlamentar, que todo parlamentar é inviolável por suas palavras, opiniões e votos. Está na Constituição. Pois é, ele subiu no plenário, você deve lembrar do caso da peruca, e falou que mulheres trans não poderiam competir com homens trans. Um caso está chamando a atenção. Uma mulher trans competindo com mulheres biológicas ganhou o mesmo campeonato no primeiro lugar por 8 vezes. Isso está começando a incomodar. E hoje, pode ser até pelo caso do Nicolas, deu mais força, mas o mundo, a direita como um todo, começou a questionar. E olha só uma vitória aí que veio a partir de tudo isso. Publicação da BBC News, Associação Mundial de Atletismo
proíbe mulheres trans de competir em eventos internacionais. Mulheres trans não poderão mais competir com mulheres biológicas. Será que é o eco do grito do próprio Nicolas? Pode ser. Coincidência ou não, aconteceu. Não é definitivo, pode ser revisto isso mais para frente. Afinal, a Associação Mundial de Atletismo pode reverter isso. Mas por hora, eles entenderam que um homem biológico, mesmo que ele se torne uma mulher trans, ele nunca vai ter o biotipo da mulher. E limitou, inclusive, a questão do tratamento hormonal, mas mostra que esse discurso de eloquência está perdendo a força. E agora, como que fica o discurso da Tabata Amaral, que quer a cassação do Nicolas? Vai pedir também a cassação da Associação Mundial de Atletismo? Então, se você não entendeu direito o que eu quis dizer aqui, a Associação Mundial de Atletismo acabou de dizer o Nicolas está certo. E esvazia o discurso da esquerda mais uma vez. Vocês vão ver muito isso acontecendo. E eu falo para vocês que o Lula não está agradando quase ninguém, nem quem fez o L. Está começando a entender que, poxa, tem alguma coisa de errado com o Lula. É falta de sanidade mental, é falta de sanidade emocional, alguma coisa está acontecendo. Porque aquele que, pasmem, quem você menos imaginaria iria criticar o Lula. Eu estou falando do Felipe Neto. Felipe Neto, você deve saber, é aquele influenciador digital, é um youtuber que fez as tripas coração para defender o Lula, inclusive faz parte aí da turma que vai caçar as fake news na internet. Logo ele que briga tanto pela internet, né? Mas olha só o que ele escreveu aqui. Esse é um Twitter do Felipe Neto. Lula precisa rever sua estratégia de comunicação. Absolutamente péssima a acusação de armação do Moro, mesmo se um dia viesse a se provar real. Não se acuse sem prova. Hoje, a única coisa que Lula fez foi fortalecer Moro, que estava nas cordas da opinião pública fora de Curitiba. Que bom que Lula está conversando fiado à torta e à direita e não está conseguindo mais esconder quem ele é de verdade. Porque realmente fortaleceu o Moro e o projeto anticrime começou a nascer de novo, começou a ganhar força de novo. Para você ter noção, o projeto anticorrupção que foi apresentado por Moro e não andou no Congresso, agora pode ser que ande, graças às falas toscas do Lula. É simples assim. Isso aí desagradou a galera da esquerda. Não tenho dúvida que desagradou e desagradou muito. E a derrota atrás de derrota? Já que a gente já falou em liberdade de expressão aqui, olha só o que o Gustavo Gaia, que é deputado federal, também trouxe. Vitória da liberdade de expressão. Todos os nossos requerimentos foram aprovados hoje na Câmara de Comunicação, a Comissão de Comunicação. Então vai ter uma audiência pública sobre a institucionalização da censura no Brasil. Pois é, sabe esses casos de censura, cortes de canais, tudo isso? Vai ser feita uma audiência pública para debater isso. E aquelas pessoas que foram censuradas terão voz dentro do Congresso Nacional. Também foi aprovado um convite para os ministros do AGU e da SECOM explicarem as ações do governo contra a liberdade de expressão. Pois é, sabe o Ministério da Verdade que a AGU e a SECOM querem controlar? Eles vão ter que explicar, eles foram convocados para poder se explicar, para ter que se explicar sobre tudo aquilo que está acontecendo. Vamos lá, tem mais uma matéria importante para vocês aqui. Vamos falar de Haddad? Eu estou mudando um pouco o meu conceito sobre Haddad, tá? O Haddad, ele está sendo uma verdadeira âncora aqui para travar as loucuras e as insanidades que o governo petista quer fazer. Ou seja, Haddad entendeu o seguinte, peraí, se eu fizer tudo que o Lula quer, se eu continuar sendo um poste aqui, eu vou destruir o Brasil. E essa conta vai cair sobre mim. E adivinha quem é que Haddad está querendo como guru agora e está querendo seguir os passos? Pois é, Paulo Guedes.
Essa matéria é do Money Times, tá? Então, uma revista que não é de economia, que eu sigo muito, não é voltada à política, mas às vezes entra no tema aqui. Paulo Guedes elogia Haddad em conversa com empresários e ainda brincou. É um liberal enrustido. O que o Paulo Guedes falou aqui? O Paulo Guedes falou que o Haddad está travando o governo Lula dele fazer um estrago maior ainda. Não que Haddad seja um liberal, uma flor que se cheira, tá? Não venha me confundir aqui, confundir o que eu estou falando, não. Mas a grande questão é que, por hora, ele é um mal necessário. E o Guedes brincou, as ideias dele estão sendo adequadas. As ideias dele de travar o que Lula pede, por exemplo, os ataques ao Banco Central, ele está conseguindo amenizar. Ou seja, está sendo atacado pela Gleisi Hoffmann, está sendo atacado pelo Lula, está sendo atacado o tempo todo. E o Paulo Guedes, não sou eu, é o Paulo Guedes que fez elogios e ainda brincou. É um liberal enrustido e está salvando aí, em partes, a economia brasileira de ter um estrago maior ainda. Vamos lá. Já que a gente já chegou a 20 minutos, eu não costumo estender no vídeo, não. Hoje eu quero ir mais um pouquinho, ainda tem mais umas matérias aqui. Vamos lá. Presta atenção. Quando um governo começa a fazer tanta burrada que até a sua base começa a te questionar, é sinal que o fim está próximo. Talvez você não conheça o deputado Pompeu de Matos. O deputado Pompeu de Matos, apesar de ser de esquerda, ele guarda muita coerência no que ele fala. E você tem que entender que não é o fato dele ser de esquerda ou de direita. É o fato de guardar coerência com o que fala. Ideologia, diferença, isso é democracia. Tem que existir a direita e tem que existir a esquerda. Esse é o ponto importante. O problema é quando a esquerda, ou mesmo a direita, começa a suprimir o direito do outro. Coisa que a direita não fez, mas a esquerda vem tentando. Mas o Pompeu de Matos, ele é coerente. Ele defende as pautas dele com coerência. E é aqui que ele vem trazer uma crítica ao governo Lula, mesmo sendo base do PT. Eu queria que você ouvisse essa fala do Pompeu de Matos e depois eu vou tecer alguns comentários sobre isso. Vem comigo. Ele fala sobre o MST, sobre as invasões. Presta atenção. Eu sou um deputado, filho de um assentado. Meu pai foi assentado na reforma agrária nos anos 60 pelo Dr. Brizola. E eu me criei ali, no assentamento. Então eu sou a favor da reforma agrária. Aliás, eu sou filho da reforma agrária. E o pai da reforma agrária no Brasil, Leonel de Moura Brizola. E eu luto para que os agricultores, os sem terra, sejam assentados, que o movimento se mobilize, cobre assentamento e efetivamente sejam atendidos e acolhidos. Agora eu tenho visto nos últimos dias diversas ocupações, invasões de terras, Rio Grande afora, Brasil adiante. Ora, esse não é o procedimento e a recomendação de um governo de esquerda. Um governo de esquerda, um governo do PT, um governo do qual nós compartilhamos, ele não tem que aumentar as invasões de terra, tem que aumentar os assentamentos de terra. Até porque é um governo que tem uma relação muito próxima com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Então tem que atender, acolher, até porque, do jeito que vai, é um tiro no pé para o governo. E aqui está falando quem quer alertar, e eu estou alertando, porque estou sentindo que é munição para o outro lado. Aí vem CPI, e com razão de ser. Aí vem cobrança, vem indignação, vem mobilização, movimentação. Inclusive tem gente invadindo terra, que nem dos sem terra são, em nome do MST. E o governo fica assistindo tudo isso. E repare, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, foram quase 600 mil famílias assentadas. No governo do Lula, mais de 600 mil. Só que no segundo governo Lula já começou a diminuir os assentamentos. No governo da Dilma, diminuiu muito mais. Nem vou falar no Temer, que assentou muito pouco, e o Bolsonaro quase nada.
Só que agora, no novo governo, em vez de voltar os assentamentos, voltou as invasões. Não é correto. E o direito de propriedade é legítimo no país. E nós temos que respeitar o direito de propriedade. E digo, sendo filho de assentado e que cresceu no assentamento de reforma agrária. Nós não podemos deixar que vire a casa da mãe Joana. O governo vai pagar um preço muito caro ali na frente se não equilibrar esta relação. A gente tem que compreender que as terras, se são produtivas ou não são produtivas, quem tem que dizer é o governo, é a justiça, e não o invasor, e não quem quer terra. Então precisamos legitimar a luta pela terra, assentando aqueles que precisam de terra, e não estimulando ou fazendo vistas grossas para as invasões de terra. Isso pega muito mal no Brasil, para o governo, pega mal para o Brasil, pega mal para a segurança jurídica, para a produção de alimentos, não faz bem para ninguém. E alguém precisa dizer, e eu digo com autoridade, de quem é filho de um sem terra. Pois é, eu dou parabéns ao Pompeu de Mato. Não sei se você concordou, mas coerência é tudo. E ele deixou bem claro, e precisa falar, e ele não foi o primeiro. Outros, inclusive do PT, já falaram a conivência do PT com o que é errado, a conivência da esquerda com o que é errado. E ele falou, invasão de terra não, são criminosos. E eu concordo em número, gênero e grau, e dou parabéns para o Pompeu de Mato, que mesmo sendo base do PT, mesmo sendo ele do PDT e sendo base do PT, falou que precisa ser feito. Isso aí chama-se coerência. Se você não concorda, pode deixar no comentário, mas achei importante trazer esse ponto aqui para vocês, tá certo? Pessoal, chegamos a 26 minutos de vídeo. Te agradeço por ter ficado até aqui. Eu ia falar sobre a pauta dos mais médicos, mas eu já falei, eu vou deixar para amanhã. Estou um pouco cansado já também. Quero dizer para vocês que é sempre um prazer estar aqui com vocês, agradecer a vocês muito pela confiança que vocês têm em mim, no nosso trabalho, e dizer para vocês não desistirem, tá? O tempo se aproxima. O tempo se aproxima. Lembre-se de José no Egito. Lembre-se de toda a provação que o povo já passou. E eles perseveraram e uma hora passou. Então, tenha fé, calma. A gente já vislumbra um impeachment ali no fim do horizonte. A gente já vislumbra que entre alguém que pelo menos não faça tanto estrago assim. Mas calma, calma, que ainda vai acontecer, tá bom? Obrigado por tudo. Se tem alguma coisa que eu coloquei no vídeo que você não concorda, é importante seu comentário negativo ou positivo. O positivo também ajuda. É bom pro ego. Eu tenho meu ego também, né? Então, quando você fala, o vídeo ficou bom, isso é muito bom, me incentiva a fazer. Agora, quando você fala, ó, Sandro, você errou nisso, eu vou melhorar, eu vou aprender mais, eu vou crescer. Então, o seu comentário é muito importante para mim, tá bom? E se ficou até o final do vídeo, coloca no comentário que ficou até o final do vídeo, né? Me aguentar por 28 minutos falando é que você gosta do que eu falo, tá bom? Muito obrigado. E se eu fico aqui falando 28 minutos é porque eu gosto do que eu faço também. Então, muito obrigado. Deus te abençoe. Fique com Deus. E que Ele abençoe muito você, a sua vida, dos seus familiares. E que amanhã, um próximo dia que se inicia, um final de semana que se inicia, seja muito próspero e abençoado na sua vida. Grande abraço e até lá.